Todo mundo tem um dia ruim, né? Eu sei. Mas parece que na internet tudo é uma vida perfeita. E não é não. Todos nós temos um dia ruim, mas a gente precisa descobrir maneiras de como contornar esse dia ruim. É isso que a gente vai conversar hoje. Mas primeiro, deixa eu já me apresentar para você, né? Meu nome é Rafael e aqui nesse canal eu te ensino a criar um One Person Business, um negócio de uma pessoa só. Esse One Person Business foi exatamente o que eu imaginei que eu queria criar quando eu vim para o digital, né? Eu larguei uma carreira em Brasília, trabalhando no executivo, no legislativo, para poder criar meu próprio negócio digital. Cresci a empresa, tive 47 funcionários, mas eu vi que eu estava vivendo de novo a corrida dos ratos. Eu queria viver a verdadeira liberdade do digital. Então eu comecei a pesquisar maneiras e encontrei um mentor nos Estados Unidos que falava sobre esse tipo de negócio, e aí eu decidi criar o meu One Person Business, um negócio de uma pessoa só, que é o que me proporciona a verdadeira liberdade do digital. E essa liberdade é tão real que nesse momento eu estou no Camboja, estou no interior do Camboja, em uma cidade chamada Siem Reap, que fica no norte, no meio norte do Camboja. E aqui é uma das cidades que já foi uma das maiores regiões do mundo. Para você ter uma ideia, em 802, essa região aqui tinha 1 milhão de habitantes. Londres, o centro da Europa naquele mesmo tempo, tinha 50 mil habitantes. Imagina quantas vezes maior era isso aqui, né? Sistema de irrigação, transporte, água, levar alimentação, garantir segurança para todo mundo, tudo com um reinado que tinha aqui do Khmer, né? E a gente só conhece essa parte da história vivenciando, estando no lugar, e é isso que o meu One Person Business me proporciona. Eu não estou de férias, eu trabalho normalmente quando eu estou nesses lugares. Um dia eu cuido dos meus negócios, no outro dia eu conheço o local. Ontem eu fui no Angkor Wat, não sei ao certo como falar aqui na linguagem cambodiana, que é o maior templo religioso já construído na história da humanidade. Ele é maior do que a cidade do Vaticano, por exemplo. E é fantástico estar num lugar desse. Eu fui assistir o pôr do sol lá, e esse pôr do sol eu compartilhei no meu Instagram, @rafaelmatias.o. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, vai lá no meu Instagram e fala que você veio do vídeo Todo Mundo Tem um Dia Ruim. E por falar sobre todo mundo ter um dia ruim, até eu viajando também tenho dias ruins. Porque isso é o normal de todo mundo, né? Tem dias que a gente acorda cansado, tem dia que a gente acorda e queria só ficar na cama voltando a dormir. Tem dia que a gente vira e fala, nossa, hoje eu não tá dando nada certo para mim. Tudo que você tenta fazer parece dar errado. E isso, para quem vive na internet, é muito complicado. Porque aqui as pessoas querem viver a sua vida. E aí quando você conta que você tem dias ruins ou que você não está muito bom, para uma parte há conexão, para outra parte há uma sensação de fracasso. A internet ela impõe na gente uma necessidade de alta produtividade, porque existe uma competição constante, uma comparação violenta de um profissional com o outro, de um produtor de conteúdo com o outro, e também existe aqui uma necessidade de resultados, porque depois que você expõe a sua cara, se você não tiver resultados, parece que fica tudo muito mais grave. Pensa em um atleta que perde um pênalti numa final de jogo importante, numa final de campeonato. Ele fica marcado por aquilo. Quando você começa a produzir conteúdo na internet, a sensação que você tem é que todo mundo vai saber que você vai estar ali e que se você não der certo, vai todo mundo olhar para sua cara como um fracassado. Isso pode acontecer, mas eu acho que isso é tema para outro vídeo. Nesse aqui eu quero falar que aí surge na gente um dia ruim. Aí, quando você já se empolga, já venceu essa barreira, tá ali produzindo, você tem um dia que você acorda e pensa, será que eu tomei as decisões certas na minha vida? Será que o que eu fiz realmente é aquilo que eu deveria fazer? E o que eu quero compartilhar nesse vídeo aqui com você é o que eu faço, as minhas experiências para conseguir superar esse dia ruim. Primeiro de tudo é que você precisa entender que um dia é um dia. Quando você entende que um dia é um dia, tá tudo bem. Porque vão ter dias muito bons. Tem dia que você ganha uma Copa do Mundo, mas tem dia que você perde o pênalti da final da Copa do Mundo.
Então tem dias muito bons que vão ficar marcados para você e tem dias muito ruins e você não pode deixar esses dias ruins serem maiores ou ficarem mais marcados do que os dias muito bons. Ao mesmo tempo, você precisa entender que o dia acaba e que aquele momento ruim também vai acabar. Então quando você coloca isso na sua cabeça, também fica mais leve esse momento de, peraí, ufa, eu acho que eu consigo sobreviver a um dia ruim. Então, primeira coisa, todo mundo tem um dia ruim, um dia é um dia, esse dia vai acabar, é o segundo item. O terceiro item, os dias bons também acabam. Porque quando você lembra que os dias bons também acabam, significa que os dias ruins também vão acabar, né? Você é feliz em alguns dias, você é infeliz em outros dias, e essa balança precisa no final ser equilibrada. Então, se os dias bons também acabam, os dias ruins também vão acabar. E aí, vem para o meu quarto fator, que para mim é o mais importante. Eu já estou há quase 500 dias meditando consecutivamente, né? Isso veio da primeira vez que eu fui para a Tailândia. Eu estive recentemente agora em fevereiro de 2025 na Tailândia. Eu passei 30 dias lá, de 28 de janeiro até 28 de fevereiro. E que foi quando eu vim para o Camboja. E na primeira vez que eu fui para a Tailândia, em 2021 para 2022, eu fiz um retiro num templo budista de 48 horas de silêncio. E ali eu aprendi a meditar de uma maneira que você não tem ideia. Porque durante 48 horas sem falar, a única voz que eu ouvia era a voz dos meus pensamentos. E aí aquilo que parecia um meme, que era a fonte vozes da minha cabeça, passou a se tornar realidade. Porque as vozes da minha cabeça realmente eram o que falava as coisas que eu queria ouvir, para o lado bom e para o lado ruim. E para não falar que eu não ouvia nenhuma outra voz, tinha um monge que coordenava alguns horários de meditação, né? Mas ele fala um inglês, ele é um monge tibetano que fala um inglês morando na Tailândia. Então você imagina que não era algo que era muito fácil de ser entendido. Mas em geral eram as vozes da minha cabeça que eu escutava. E aquilo ali me fez entender que deixar o pensamento passar é muito mais do que não pensar. Porque o ato de meditar, e eu vou fazer um vídeo sobre os meus 500 dias de meditação, o ato de meditar não é um ato de não pensar, e talvez seja essa uma grande dificuldade que as pessoas têm. Eu tenho que parar de pensar sobre isso. Não, você tem que deixar o pensamento passar, ele ir embora, você não vai ficar preso nele. E é exatamente assim que você precisa se comportar em um dia ruim. Os dias ruins, como eu disse, vão passar, eles acabam. Então você precisa deixar eles irem embora. Mas não quer dizer que você não vai vivenciá-los. Você precisa desses momentos de amargura, né? Talvez aí seja o meu lado meio um autor romântico, um Oscar Wilde, né? Meu lado de gostar de ler esse tipo de autor, tipo Oscar Wilde, que acredita que um pouco de dor, de sofrimento, ou talvez a minha cultura, né, criado em um lar católico ali, né, cristão, bem católico, que tem mais sofrimento antes da redenção, né, isso mostra que às vezes a gente precisa ter esses dias ruins para poder valorizar os dias bons, né. Então, eu acho que o quarto passo que você precisa entender é aprender a meditar. E se você tem dificuldade para meditar, tem vários aplicativos só sobre isso. Eu uso o Insight Timer e às vezes você não consegue parar sozinho porque os seus pensamentos vão estar trabalhando nisso, então você vai precisar de um fone de ouvido e um guia orientando todos os seus pensamentos, e nesse aplicativo gratuito você tem várias meditações para te guiar. E o quinto ponto que eu acho que você precisa entender para superar um dia ruim é manter um diário. Anotar as suas emoções naquele dia vai te fazer olhar de uma outra forma depois. Porque quando você anota as emoções que você está sentindo, quando você começa a anotar as coisas que você está pensando, você vê que isso passa a ser bullshit, que isso não é nada, que isso são coisas sendo criadas por você e que não devem ser levadas adiante. Então, apesar de você ter que viver esse dia e de você saber que esse dia vai acabar, quando você medita e anota isso, você entende que isso não faz sentido algum. Então, todo mundo tem um dia ruim. A forma ou a importância ou a relevância que você vai dar para esse dia é que vai dizer como será o seu
amanhã. E por fim, uma dica bônus que você precisa ter é o que você pode fazer em matéria de metas de vida. Às vezes, você já alcançou as suas metas pessoais. E aí é por isso que a gente precisa dividir as nossas metas de vida, os nossos objetivos de vida, e eu digo em 3 grupos. Eu aprendi isso com Jerônimo Temel. O primeiro grupo são as metas que eu tenho para mim. O segundo grupo são as metas que eu tenho para quem está ao meu redor, no meu caso, a minha família e os meus amigos. E o terceiro grupo é a meta maior, superior, para ajudar os outros. É o que eu chamo, é o que ele chama de por mim, por nós e por todos nós. Quando você tem isso claro na sua vida, no meu caso é bem claro, e eu anoto no bloco de notas, no caso de dúvida volto lá para o bloco de notas, você ganha muito mais sentido para poder superar o dia ruim, porque o dia bom logo vai vir. Meu filme favorito, um dos meus filmes favoritos, né? Não vou falar o filme favorito, mas um dos meus filmes favoritos está no meu top 10 com toda certeza, é o Batman. E de um modo especial Cavaleiro das Trevas, né? O segundo da saga ali da trilogia do Batman, do Christian Nolan. E é o do Coringa, né? E fala, né? Lá fala sobre a noite é mais escura antes do dia amanhecer. Bem no finalzinho ele traz essa reflexão, né? Então antes do sol nascer, fica tudo muito mais escuro. E se você quer ver o sol nascer no Angkor Wat, vai lá no meu Instagram, @rafaelmatias.o, ok? Esse é um vídeo para poder te ajudar a pensar e entender que dias ruins existem, mas que eles existem para que a gente aprenda a dar mais valor ainda nos dias bons, nos dias positivos. Se você chegou até o final, não se inscreveu ainda nesse canal, já clica para se inscrever, porque aqui todos os dias tem um vídeo para te ajudar a criar o seu One Person Business. E se você quer entender mais sobre como funciona o One Person Business, clica aqui no primeiro link da descrição para entender e já adquira agora mesmo o funil de impacto. A grande vantagem do funil de impacto é que ele roda no automático, então nos dias ruins você não vai ser obrigado a abrir a câmera e fazer um story fingindo que está feliz. Você pode deixar as coisas acontecerem naturalmente, porque dias bons existem, dias ruins existem, o funil de impacto te ajuda a superar todos eles. Me diga nos comentários aqui se você tem mais alguma outra estratégia para superar os dias ruins. Bora nessa!